Aí é que nem eu disse, né? Mais uma vez, bom dia pra vocês aí. É que nem eu digo pra vocês, né? Esse ano vai ser melhor do que 2020. É um começo, já é um começo. É o segundo, né? 2021. Aí vai ser melhor. Eu vou dar mais uma saída pra filmar mais. E quer ver bom? Se eu tivesse um safona, né? É que nem eu disse logo. Eu peguei e vendi os trecados que eu tinha, porque eu tava precisando demais. Eu vendi meus trecados, que não era para eu ter vendido, mas como o cabo tá precisado e muito, bastante, aí eu peguei e vendi. Então, desculpa aí. Aí eu peguei e vendi. Só que, assim, né? Eu sou mais um safão do que uns trecados. Aí eu vou tentar ver se eu consigo comprar uma safona. Que até agora eu não consegui não comprar uma safona, sabe? Mas assim, eu vou pegar, se Deus quiser. Quem puder me ajudar mais aí, quem ouvir esse vídeo, esse cara assim que tem condições, me ajudasse numa safona, eu agradecia muito. Eu sei que é difícil, assim, não é muito barato, sabe? Mas esse cara que vê esse vídeo e puder me ajudar numa safona, eu agradecia. Então eu agradeço. Quem puder me ajudar, eu agradeço também, mas que eu não estou no YouTube ainda, sabe? Tudo vai, tudo vai ser bom, melhor para mim quando eu estiver no YouTube. Se Deus quiser. E você se inscreva e dê o like aí, por favor. E vamos que vamos. Tá certo? Porque eu digo. Porque se Deus quiser, nós chega lá. Não é abaixar a cabeça e desistir. Não é abaixar a cabeça e desistir. É levantar a cabeça e seguir. E seguir em frente. Não é olhar para trás. Olhar para frente e seguir. É isso, o meu entendo, nem sei falar essa palavra. Mas é assim que eu entendo, sabe? Por quê? Porque quando eu estiver no YouTube vai ser melhor. Todas as coisas vai ser melhor para mim. Em nome do Senhor Jesus, para mim e para gente. Para gente. Viu? Mas é bom demais. É bom, eu gosto, eu gosto. Eu também sou um cara que, eu vou dizer, não sei ler, né? Mas esse é o cabo tendo a mente boa, o cabo vai para todo canto. Não é verdade? Aí eu gostaria de ter um canal para mim. Aí fizeram, mandei fazer. Mandei fazer um YouTube, o Instagram pra mim, aí uma pessoa fez essas coisas. Até agora tá dando certo, graças a Deus. Graças a Deus tá dando tudo certo. Tô gravando, eu já gravei um bocado. Eu já, em vez quando eu tô filmando. E assim vai, graças a Deus. É isso que eu vou chegar. Quando eu chegar no YouTube, vai ser tudo fácil. Vai ser mais fácil, né? Com certeza. E vai ter mais vídeo. Com certeza vai ter mais vídeo. Tá entendendo? É isso que eu desejo. E para chegar no YouTube, precisa de quê? Precisa dar o like e assinar. E meter o dedo e seguir para frente. Que é para frente que a gente se anda. Entendeu? Passado é passado. Só daqui para frente agora, se Deus quiser. Entendeu? E se Deus quiser, essa pandemia vai-se embora rapidinho. Logo, logo, se Deus quiser, a gente está tudo tranquilo, tudo sossegado, vivendo sem estar
fora dessa pandemia. Em nome do Senhor Jesus. Vai voltar tudo o que era logo logo. É isso que eu desejo. E estou aqui para falar mais outra vez. Vai ter vídeo. Logo logo vai ter vídeo. Um vídeo bom aí. Viu? Se Deus quiser. Logo vai ter um vídeo bom. Garantido. Tá certo? É isso que eu quero dizer. Eu não tenho nem palavra para dizer, mas eu gostei mais uma vez, um nome do meu Instagram, do YouTube, é Severino Silva, tá certo? Só eu procurar Severino Silva que encontra, tá certo? E assim, vamos que vamos para frente. Vamos que vamos, em nome do Senhor Jesus. E o cara não só é de uma coisa só. O cara tem que correr atrás de várias coisas para conseguir. Não é verdade? O cabo só com uma coisa só, o cabo não consegue. Entendeu? É isso que eu penso, sabe? Jesus, primeiro que tudo, Jesus na vida da gente. Segundo, a saúde. Terceiro, o cabo corre atrás. É isso que eu desejo. Para tudo. Não é desistir. Não é desistir. Chega no meio do caminho, porque já deu vontade de eu pegar e desistir dessas coisas que eu fiz para eu. Mas não. Pedi muito a Jesus e vou seguir em frente. É isso que eu vou seguir. E até um dia quando eu chegar lá. Entendeu? Porque não adianta o cara chegar no meio do caminho e parar. Não. É chegar no meio do caminho e seguir para frente. Quanto mais seguir para frente é melhor. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo essa pouca matéria. Para vocês aí. Aí é se inscrever, dar o like e eu vou dizer normal, botar o dedo e pronto. E deixar o Brasil explodir. E assim, desculpa aí que eu, né? Aí, e tem mais uma coisa. Eu não vou desistir de jeito nenhum. Eu tava com vontade de desistir, mas não vou desistir de jeito nenhum. De uma coisa que eu tô gostando, que eu gostei até agora. E vou seguir com o meu pensamento bom, positivo. 2021. Entrou 2021 para melhorar o nosso Brasil, o nosso mundo. E principalmente seguir em frente. Aí vai ter mais vídeo bom aí. E só quero pedir uma coisa. Logo, se Deus quiser, vai ter novidade. Vou entrar no YouTube, se Deus quiser. Quando eu estiver no YouTube vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil porque eu faço uma matéria aí, falando mais ao vivo, aí para todos vocês. Falando do meu canal, como eu criei, como eu... Tá entendendo? Assim, mais ou menos, essas coisas que vai ser tudo melhor, tudo melhor. Depois que eu tiver no YouTube, vai ser tudo melhor. E obrigado aí, valeu mesmo. Desculpa aí por alguma coisa aí, viu? Porque fazer que nem o outro, eu não sei falar bem, mas dá pra desenrolar, entendeu? Aí é isso. Porque o cabo tendo cabeça, o cabo chega na onde quiser. Só é Jesus no coração, sempre eu digo. Jesus no coração, Jesus primeiramente, Jesus. Segundo a saúde e o terceiro, o cabo corre atrás. Entendeu? Porque sem ele o cabo não é ninguém. Com ele a gente é tudo. Sem ele o cabo não é nada. É isso que o cabo diz, né? É isso que é a palavra, sempre a palavra é essa, entendeu? Aí é por isso. É por isso que eu digo e agradeço a vocês aí. Dê o like mais outra vez, dê um like, se inscreva, dê o like, bota o dedo
e deixa o Brasil explodir, fazer que tem o outro. Valeu, galera. Um bom dia para vocês aí. E mais outra vez, quem puder me ajudar, me ajude. Não vai se arrepender não. Tá certo? Tamo junto e misturado, galera. Tamo junto e misturado. Valeu, galera.